Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer questões que eu separei sobre a aula passada, que foi uma mega revisão sobre a parte geral do direito penal. Na semana passada, a gente falou só sobre matéria, então a gente fez um aulão, e depois a gente pontuou também uma jurisprudência sobre o princípio da insignificância, a gente falou bastante sobre ela, eu já disponibilizei também, para se vocês quiserem estudar mais profundamente. Hoje a gente vai fazer questões, eu vou enviar depois esse arquivo no grupo. Ah, já enviei esse arquivo no grupo e o PDF, o gabarito também já está lá. E hoje eu vou resolver ela com vocês, tá bom? Vai ser uma aula mais tranquila. Olha só, tá compartilhando a tela já, então vamos começar com a primeira questão. Não cai questões assim na OAB, mas são questões legais para a gente ter um melhor compreendimento da lei. Aplica-se a novatio legis in melius, a gente falou, né, na semana passada, aquela nova lei que melhora a situação do acusado, aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória, transitada em julgado, sem que haja violação à regra constitucional da preservação da coisa julgada. Essa questão, relembrando tudo que foi dado na semana passada, está correta. Porque a gente viu que mesmo que já tenha sido condenado em trânsito em julgado, a nova lei alcança os fatos pretéritos, os fatos passados. Então, a gente tem aquele mantra no direito penal de que a lei não retroagirá, salvo para benefício do réu. Então, nesse caso, é benéfico ao réu que a lei retroaja, então não viola esse princípio da preservação da coisa julgada, né, no direito constitucional, né? Muito bem, agora a segunda alternativa também são coisas que a gente numerou na aula passada, a gente colocou extingue-se a punibilidade na aula passada, eu mando o resumo novamente para vocês, e lá tem bolinha por bolinha quando e como se extingue a punibilidade. Então, aqui, pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei, pela perimpção. Não tem graça, né, quando a alternativa correta é a A. Mas a alternativa correta é a A. Vamos ver por que não são as outras. Pela concessão de liberdade provisória e pela graça. Liberdade provisória, não. Pela concessão de fiança e pela anistia. Pela concessão de fiança, não. Pelo advento do novatio legis in melius. Novatio legis in melius melhora a situação do réu. Não que extingue a punibilidade. Por exemplo, como eu expliquei na semana passada. Vamos imaginar que é uma lei que torna o crime menos brando, que torna o crime mais brando. Então, a gente tem um crime de homicídio que a pena era de 6 a 12 anos, e agora tem uma nova lei em que a pena é de 3 a 6 anos. Nesse caso, vai retroagir, mas não vai extinguir a punibilidade do crime, não, vai fazer com que o crime seja mais claro e melhor para o réu. Perdão judicial, que é a resposta correta, a gente viu, a gente falou sobre ele, que existe a possibilidade nos casos de homicídio culposo, no caso de lesão corporal culposa, a gente viu que não é um direito absoluto da pessoa condenada, da pessoa acusada, sim é um direito relativo, porque fica a critério do juiz sua concessão ou não. E a perimpção é quando o Estado perde o direito de processar e julgar, porque entrou algumas vezes, eu não lembro, eu acho que são 3. Entrou 3 vezes, não deu continuidade, foi arquivado por algum motivo, ou o Estado não apresentou a denúncia, a queixa dentro do prazo solicitado, e daí extingue-se a punibilidade. Então, nesses dois casos, perdão judicial e perimpção. 3. A 3. Ela é comprida, complicada. Mas vamos lá ler ela. Assinala a alternativa correta. Essa daqui eu peguei da OAB, tá? É OAB, mas é mais antiga. Eu acho que é a OAB de 2017.
Ela é mais antiguinha, ela é mais comprida, mais detalhada, então a gente tem que prestar atenção. E aconselho, quando ir fazendo a prova, ir grifando no caso com um lápis, né? As partes mais importantes para você não ter que voltar e ficar lendo tudo de novo, coisas que são desnecessárias à leitura reiterada. Então, olha só. Assinar a alternativa correta em relação à lei penal no tempo e espaço. Vamos relembrar? A gente falou disso. Tempo, teoria da atividade. Lembra aquela palavrinha que eu falei? Luta. Teoria do lugar, ubiquidade, certo? Teoria do tempo, atividade. Se Carlos foi preso após a prática de crime contra os costumes e quando da prolação da sentença, o magistrado observou que havia sido publicada nova lei com pena mínima inferior, que entraria em vigor no prazo de 45 dias, então esse fato caracteriza uma novatio legis in melius no período de vacatio legis, que ao entrar em vigor provocará um abolício criminis. Aqui tá tudo errado, né? Já começa que não tem como a lei produzir efeitos antes dela entrar em vigor. Então, aqui o juiz viu que uma lei vai entrar em vigor daqui a 45 dias, e daí ele já deu a sentença dessa lei. Não é possível, certo? Vacatio legis é aquele período, né, em que a lei fica, tipo, num limbo. Normalmente são de 45 dias mesmo, mas aqui no caso não seria aplicado, né? Somente após a entrada em vigor dessa lei. E aí depois fala que o novatio legis in melius provoca um abolício criminis. O que a gente sabe que não é verdade, porque são dois institutos diferentes e independentes. A gente tem o novatio legis in melius, que é quando eu tenho uma nova lei mais branda, eu tenho uma nova lei mais tranquila, melhor e benéfica. E o abolício criminis, na verdade, é quando a gente tem a extinção daquele crime. Então, aquele fato deixa de ser atípico e se torna um fato típico, né? Não encontra-se mais no ordenamento penal brasileiro esse fato cometido. Então, a letra A gente já exclui de primeira, ela está toda errada. Letra B. A extratividade da lei ocorre quando a lei nova regula situações fora de seu período de vigência, seja passado ou futuro, e ocorrerá conflito intertemporal quando a lei nova regular inteiramente a matéria vinculada no anterior. Essa não é matéria estudada, então por aí a gente já dá para saber que não é, mas ela não está correta, porém a explicação dela é um pouco mais profunda e a gente vai ver nas próximas aulas, mas essa não é a alternativa correta. Nesse caso, uma alternativa que a gente iria por eliminação, né? Agora, olha C. Abolício crimes poderá gerar os seguintes efeitos. 1. Se a denúncia ainda não for recebida, o processo não pode ser iniciado. Eu vou por partes. Abolício crimes é aquele em que o fato típico, deixe de ser crime. Então, não é mais crime. E olha só, vamos imaginar que, por exemplo, o adultério, que era crime. O adultério era crime antigamente, ocorreu o abolício crimes e deixou de ser um crime. Então, nesse caso, a denúncia poderia ser recebida? É claro que não. Se não tem crime, como é que você vai denunciar? Você tem que denunciar a pessoa com base em alguma legislação viável e em vigência, né? Nesse caso, abolício crimes, não é possível você denunciar, você iniciar o processo. Então, até aqui a gente sabe que está correto. 2. Se o processo está em andamento ou o réu está cumprindo pena, deve ser decretada a extinção da punibilidade. Correto também, a gente já falou sobre isso, né? Você só pode responder, só é crime aquilo que está presente expressamente no ordenamento jurídico. 3. Havendo sentença condenatória transitada em julgado, a pretensão executória não pode ser iniciada e o nome do réu será riscado do rol de culpados, permanecendo em qualquer desses casos efeitos civis da condenação. Correto também, né? A gente também falou isso, que não importa o trânsito em julgado, a lei penal retroage quando é para benefício do réu, somente nesse caso. Isso é importante deixar bem claro. Caso ocorra o novatio legis impégios, que a gente falou na semana passada também, que é quando a lei fica mais pesada para o acusado, essa lei, esse tipo de instituto não pode retroagir e alcançar fatos pretéritos, sejam eles no início da denúncia, no oferecimento da denúncia, no andamento do processo ou na ação executória. Em nenhum desses casos é possível você se admitir novatio legis impégios. D. Os princípios da territorialidade, da nacionalidade, da defesa e da justiça penal universal auxiliam a determinar a aplicação da lei penal no tempo.
face à teoria da atividade adotada no ordenamento penal material em vigor. Aqui tem duas partes, as duas partes estão certas, mas uma não é a justificativa da outra. Quando a gente fala do princípio da territorialidade, a gente está falando sobre o lugar do crime, a gente está falando sobre a teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no local que ocorreu, deveria ocorrer a ação da omissão, tal como o local que ocorreu o resultado deveria ocorrer. Nesse caso aqui, então, a gente tem duas questões, as duas questões separadamente estão corretas. O princípio do tempo, né, da lei penal, ele é a teoria da atividade, só que uma não é justificativa da outra. Essa frase estaria correta se na continuação do princípio da nacionalidade, da defesa da justiça penal universal, estaria a teoria da ubiquidade, que é a teoria do lugar do crime. E aí, novatio legis impédios confunde-se com novatio legis incriminadora, porque ambas prejudicam a situação do réu. Não, porque novatio legis impédios não vai prejudicar a situação do réu, porque se ele é réu, certo? O processo já, no caso aqui, né, finalizou, não tem como retroagir. 4. De acordo com a lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, o sujeito que for preso em via pública portando arma de fogo que não contém mecanismo de acionamento terá sua conduta considerada atípica em razão do Instituto. Olha só. Da legítima defesa, não é o caso. De crime impossível, essa é a alternativa correta. A gente tem crime impossível por absoluta ineficácia do meio, né, por conta do meio ou por conta do objeto. Nesse caso, a gente se configura o crime impossível, porque não havia problema, não havia perigo para a sociedade, para as outras pessoas, perigo comum, por quê? Porque a arma não continha mecanismo de acionamento. De erro sobre elementos do tipo? Não, a gente não encontra erro sobre a pessoa, erro de tipo, erro sobre execução. Da discriminante putativa, também não, ele não acreditava estar em perigo, não agiu acreditando ser uma coisa e, na verdade, a realidade era outra. Da relação de causalidade, também não. Resposta correta é a alternativa B, do crime impossível. Absoluta ineficácia, né? Não tem como você causar perigo comum com uma arma que não tem funcionalidade. Claro que, assim, essa questão ela é bem ampla, não tem como a gente entender por só uma questão. Tem toda aquela parte de perícia na arma para saber se a arma poderia ter funcionado, se a arma nunca poderia ter funcionado. Se há pequena probabilidade da arma ter funcionado, não se configura crime impossível. Crime impossível tem que ser a total impossibilidade daquele objeto, daquele mecanismo funcionar. 5. Assinar a alternativa correta. 55. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Se o fato é cometido sobre coação resistível, só é punível o autor da coação. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, ainda que manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Errado, certo? Manifestamente ilegal. Aqui é caso pareça ser legal a conduta solicitada. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena. Claro que não, né? Inclusive, você responde como se tivesse atingido quem você gostaria, quem você queria atingir. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo e não permite a punição por crime culposo, ainda que previsto em lei. Isso daqui está totalmente errada também, né? Se o fato é cometido sob coação resistível, só é punível o autor da coação. Olha a pegadinha aí, coação resistível. Então, você pode resistir. Você está sendo coagido, mas você pode falar não, entendeu? Então, nesse caso, é punível todo mundo, entendeu? Não existe. A coação somente é uma extinção da punibilidade daquele que comete o crime quando a coação é irresistível. Não poderia se esperar dessa pessoa, o homem médio, uma conduta que fosse diversa ao não cometimento daquele crime. Então, nesse caso, a alternativa B, C, D e E está errada, é só para a alternativa A, que é a alternativa correta. O desconhecimento da lei é inexcusável. O que quer dizer? Você não pode usar como justificativa para o cometimento de um crime
o erro de tipo, de eu não sabia que era lei. Isso não é possível. O erro sobre a licitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Mas o caso que eu tô falando aqui é, por exemplo, justificativa. Vamos supor, eu dei essa justificativa na aula passada. Eu sou morador da Jamaica, vim passar um tempo aqui no Brasil, em São Paulo, e eu fumo maconha, porque no meu país é lícito. Aqui eu sou, você não é preso, né? Porque você não, o usuário não tem esse tipo de pena, mas vamos imaginar que tivesse. Você é preso e daí na sua defesa você fala, mas eu não sabia que era crime, porque no meu país não é. O desconhecimento da lei é inexcusável. Se você vai a um país, se você quer morar lá, ter domicílio, ou então se você viaja, entende-se que você conhece a base ideológica daquele país e as suas leis, certo? O erro sobre a licitude do fato, se inevitável, isenta de pena, ou seja, a gente falou sobre isso também, quando você imagina que uma pessoa está caçando, tem um leão perseguindo ela, e aí ela atira nesse leão e acaba acertando um terceiro que nem sabia que estava lá, por exemplo. Nesse caso, ele acreditou estar atirando no leão e atirou em outra pessoa. Era um caso inevitável, a gente coloca novamente a postura do homem médio. Como é que ele agiria nessa situação? Uma pessoa com medo se defenderia? Sim, então nesse caso, isenção de pena. Se evitável, poderia diminuí-la de um sexto a um terço. Aqui a gente tem uma causa de diminuição de pena. No caso em que era evitável, era possível que uma pessoa, outra pessoa nessa circunstância tomaria uma conduta, uma atitude diferente, mas a gente tem a diminuição de pena por questões de nervosismo, por exemplo, o momento da pessoa, né? Ela acreditava que a realidade, ela acreditava acontecer uma distorção da realidade, acreditava em uma coisa que não era o que estava acontecendo mesmo na prática. Então, a 5 já feita também. 6, um pouquinho grande também. Essa daqui, deixa eu ver se eu lembro onde é que eu peguei. Eu acho que eu peguei numa prova de delegado, de polícia. Essa daqui eu fui de investigador, mas enfim, vamos lá. Ao final das comemorações da noite de Natal, com sua família, Paulo, quando deixava o local, acabou por levar consigo o presente do seu primo Caio, acreditando ser o seu, tendo em vista que as caixas dos presentes eram idênticas. Após perceber o sumiço de seu presente, acreditando ter sido vítima de um crime patrimonial, nossa, que questão ridícula, meu Deus. Caio compareceu à delegacia para registrar o ocorrido, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas presenciais que afirmaram ter visto Paulo sair com aquele objeto. Paulo, ao tomar consciência da investigação, compareceu em sede policial e indicou onde o objeto estava, sendo bem apreendido no dia seguinte em sua residência. Preocupado com a situação jurídica, Paulo procurou a Defensoria Pública. Sob o ponto de vista jurídico, sua conduta impõe reconhecimento de que ocorreu um erro de proibição, afastando a culpabilidade ou gerando causa de redução de pena, a depender de ser considerado vencível ou invencível. Essa não é a alternativa correta, obviamente. Foi praticado um crime de furto, mas deverá ser conhecida a causa de diminuição de pena de arrependimento posterior. Também não é o que aconteceu, né? Furto, subtrair coisa alheia, móvel, imóvel, não foi o que ele fez, né? Não configura a conduta dele. Houve erro sobre a pessoa, devendo ser consideradas as características daquele que se pretende atingir. Esse daqui, a resposta está correta, né? Realmente, quando ocorre o erro sobre a pessoa, você responde como você responderia se tivesse atingido a pessoa que pretendia. Contudo, não é o que ocorreu nesse caso narrado. Ocorreu erro de tipo, que faz com que, no caso concreto, sua conduta seja considerada atípica. Alternativa correta. Vislumbrado o erro de tipo, o erro de tipo, né? É possível que uma pessoa confunda os presentes no Natal e acabe levando o presente de outra pessoa. E isso não configura, obviamente, um crime, né? A pessoa estava em erro de tipo, distorção da realidade. Ele acreditava que aquele era o presente dele, não tem crime patrimonial. D. Ocorre erro de tipo, o que faz com que, no caso concreto, acabei de ler esse, né? Enfim, houve erro na execução, aberrácio ictus. Logo, a conduta deverá ser considerada típica. Não, erro na execução seria se ele quisesse roubar o presente de C e o presente dele é A, ele queria roubar o presente de B, mas ele acabou roubando o presente de C. Houve um erro na execução. Não foi o que aconteceu, né? Ele em nenhum momento quis furtar o presente. Foi um erro de tipo, distorção da realidade.
Muito bem. Vamos para 7 agora, que é bem tranquila. O Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei número 2.848 de 1940, estabelece, em sua parte geral, diretrizes da aplicação da lei penal em nosso país. Pelo crisma dessas diretrizes, é correto afirmar que o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal de crime não exclui o dolo nem permite a punição por crime culposo. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Não responde pelo crime o terceiro que determina o erro. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena. Nossa, essa alternativa a gente acabou de ver, né, em outra questão. Tá errada. A B também tá errada, obviamente que responde o terceiro. A está errada também. O elemento constitutivo exclui, né, o dolo. E a omissão é penalmente relevante quando a pessoa devia e podia agir para evitar o resultado. Correta, alternativa correta. A gente vê bastante, né, em casos polêmicos, pessoas sendo acusadas de homicídio por omissão. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, não lembro o nome dela, não lembro se era Monique, mas a mãe do Henry Borel, que foi assassinado pelo padrasto, né, o vereador, acho que ele era vereador, Jairinho, ela foi condenada, ela foi acusada, né, de homicídio por omissão. Por quê? Porque ela sabia de tudo que estava acontecendo, ela tinha noção que o filho dela corria um perigo iminente, né? Então ela devia agir para proteger o filho, porque esse podia e devia e podia, a gente tem também que prestar atenção. Quem devia? Aquela pessoa que assumiu a responsabilidade de cuidar, como uma babá, entendeu? A mãe, o pai. Por exemplo, em uma escola, a diretora. Então, aí a gente configura essa parte. E podia. Podia uma questão material mesmo. Eu conseguiria salvar essa criança, entendeu? Eu estava amarrada, estava com uma arma na cabeça, e daí eu não salvei o meu filho. Eu vou responder por homicídio, por omissão? Claro que não, né? Eu não podia realizar essa conduta protetiva. Então, nesse caso, no caso que eu estava falando para vocês, da mãe do menino, ela podia e ela devia porque ela tinha essa obrigação de poder, de cuidado por conta de ser mãe, e ela podia porque ela sabia de tudo que estava acontecendo, certo? Ela sabia que a criança estava sofrendo maus tratos, abusos, estava batendo, a criança foi para o hospital várias vezes, com vários hematomas e várias machucados diferentes. A mãe sabia de tudo, passou pano, não fez nada. Então, nesse caso, ela tinha o dever e ela podia não somente na hora, né, que aconteceu tudo, mas ela podia ter denunciado o marido para a polícia, podia ter retirado a criança da casa, podia ter feito 1 milhão de coisas, 1 milhão de condutas que era esperado dela, porque ela tinha a obrigação de cuidado, o dever de zelo, e assim ela não fez. Então, a alternativa correta da questão 7 é a alternativa B. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 8 agora. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Essa daqui também é a mesma coisa, é uma questão mais complicadinha, então seria legal, claro, tá no computador, mas seria legal você ir grifando as partes mais importantes para a hora que você precisar bater o olho novamente, você não ter que ler toda essa parte do texto. Então vamos lá. Dadas as assertivas abaixo, assinar a alternativa correta. Os membros de uma organização criminosa, indignados com um delator que aceitou o acordo de colaboração premiada, identificou membros e descreveu as atividades do grupo, decidiram eliminá-lo. Para tanto, encarregaram um de seus integrantes de matá-lo na saída do edifício do Ministério Público. Nossa, escolheram um ótimo lugar para cometer o crime. Local onde estaria prestando o depoimento. Essa é a Vamos ver o que está correto aqui, né? 1. Se o atirador, se o atirador
Imaginando tratar-se do delator a ser eliminado, atirar e matar pessoa diversa, responderá por homicídio culposo, pois o agente não tinha a intenção de matar pessoa diversa, respondendo assim por sua imperícia. Alternativa incorreta, a gente já falou também na aula passada e nessa aula, que a pessoa, quando ocorre o erro sobre a pessoa, eu queria matar alguém, eu acabei matando outra pessoa, eu respondo como se eu tivesse matado a pessoa que pretendia matar. Um exemplo, em um caso que a gente já viu acontecer é do pai que, ao tentar matar a mãe, mata a filha. Nesse caso, ele vai responder por feminicídio, certo? Claro, se estiver configurada, a condição de ser mulher, que a gente já falou também na aula passada, violência doméstica, de menosprezo, né, a condição feminina, mas responderá como se tivesse conseguido cometer um crime contra a pessoa que desejava. Então, o pai que mata a filha, mas queria, na verdade, matar a mãe, responde como se tivesse matado a mãe, nesse caso, feminicídio. Então, nesse caso, a 1 está incorreta, certo? Não existe essa possibilidade de homicídio culposo, de imperícia, nada a ver. 2. Se o atirador, imaginando tratar-se do delator a ser eliminado, atirar e matar pessoa adversa, responderá por homicídio doloso. Nesse caso, não se consideram as condições ou qualidades da própria vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Correto, né? Isso daqui, inclusive, é um conceito maravilhoso. Gostei muito, bem resumido e tá tudo certo. É um necessário para vocês terem conhecimento acerca do erro sobre a pessoa. Se o atirador, imaginando tratar-se do delator, ou seja, da pessoa que ele queria matar, atirar e matar outra pessoa, responderá por homicídio doloso. Nesse caso, não se considera as condições ou qualidades da própria vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Vou mais além ainda e falar que, nesse caso, o atirador responderia, né, por homicídio torpe, certo? O atirador responderia por homicídio torpe, porque matou por um motivo que é para isenção de outro crime, né? Então, matou por um motivo. Aqui no caso, ele falou que ele contratou, agora eu não lembro. Ah, não, um dos integrantes, né? Porque se tivesse contratado, mediante promessa de recompensa. Mas independente, matou por um motivo totalmente torpe. E os mandantes do crime ainda respondem, o atirador também, porque o atirador, ele era membro, né? Então, ele responde com duas qualificadoras, lembrando que uma qualifica o crime e a outra serve como aumento de pena em circunstâncias judiciais mais tarde, na segunda, na terceira fase de dosimetria de pena. Mas, no geral, nesse caso, o tirador vai responder por motivo fútil, né? E também para isenção de outro crime, né? Matar testemunha, para se ver livre de outro crime. E os outros integrantes vão responder por homicídio qualificado também. Mataram por esse motivo, né? Para impunidade, essa é a palavra que eu estou procurando. Mataram para impunidade de outro crime. Então, nesse caso, homicídio qualificado, pena aumentada, crime hediondo, não tem restrições, não pode anistia, graça, indulto, progressão de regime é diferente, e a pena de 12 a 30 anos. Vamos ver por que as outras estão erradas agora. Se o atirador, imaginando tratar-se do delator a ser eliminado, atirar e matar pessoa diversa, responderá por homicídio doloso em concurso com homicídio tentado. Não. Por que não? Isso daqui é um princípio, direito constitucional, assim como no direito penal, de que a pessoa não pode responder duas vezes pelo mesmo crime. Não existe essa possibilidade, certo? Então, nesse caso, ele atirou somente uma vez, acertou somente uma pessoa, não tem como ele responder por dois crimes, uma tentativa de homicídio e um crime de homicídio, certo? Se o atirador, iludido pelo reflexo de uma pessoa que passava do outro lado da rua, atirar e atingir apenas a porta de vidro, responderá por dano culposo, porém qualificado por se tratar de patrimônio da União. Nossa, isso daqui é absurdo, né? Se alguém um dia marcou essa alternativa, Jesus Cristo. Claro que não, né? É, não, o crime não se consumou por vontades externas, por vontades alheias daquela que do atirador, ele responderá por tentativa de homicídio da mesma forma, tá? Tentativa dolosa de homicídio. Tentativa tem que ser dolosa, né? Muito bem. Então, a gente viu que estão a maioria errada, né? A 1 tá errada, a 3 tá errada, a 4 tá errada. A única correta
Nossa, o que que é isso? Ah, foi. A única correta é a alternativa 2, né? Que é perfeita. Vamos achar ela aqui agora. Está correta. Aqui está correta apenas a assertiva 2. Então, a alternativa correta da 8 é a B. Isso, muito bem. A 9 agora, já estamos caminhando para o final, porque eu separei 10 questões para vocês só. Mas tem outras, essas não foram as únicas. A gente já fez duas. Nós já fizemos 2 aulas de questões, eu já disponibilizei elas também no grupo do terceiro ano. Assim como tem 2 jurisprudências bem legais também, só que essas jurisprudências estão junto com os materiais, que também já estão disponíveis lá. Os materiais, a gente falou primeiro sobre a aula que vocês tiveram, a aula no geral, né? Homicídio culposo, homicídio doloso, homicídio privilegiado qualificado, crimes hediondos, falamos também sobre perdão judicial. E aí depois a gente tem outra aula que a gente fala sobre erros de tipo, erro sobre a pessoa, erro sobre a execução. Falamos sobre os princípios, lugar do crime, tempo do crime. E aí, nesse material, com esse resumo, eu também coloquei 2 jurisprudências para vocês acerca do princípio da insignificância e a possibilidade da aplicação deste instituto em casos em que a pessoa é reincidente. Então tá bem legal também, vale a pena dar uma olhada e se aprofundar, inclusive, nessas questões jurisprudenciais, tá? Vamos para 9, então. Com uma velha espingarda, o atirador Caio matou seu próprio e amado pai, Melvio. Confundiu-o de longe ao vê-lo sair sozinho da casa de seu odiado desafeto, Tício, a quem Caio realmente queria matar. Ao morrer, Maeve vestia um peculiar blusão escarlate que, de inópino, tomara emprestado de Tício, naquela tão gélida quanto límpida manhã de inverno. Nossa, que questão. O instituto normativo mais precisamente aplicável no caso é doutrinamente conhecido como. Não tem graça quando a alternativa A é a escolhida. Eu acho que nas próximas questões, mesmo que esteja A, eu vou jogar ela lá para baixo. Erro em persona. A gente falou isso. Erro sobre a pessoa, que foi exatamente o que queria, o que aconteceu nesse caso, né? Então, o Caio queria matar a pessoa que ele não gostava, o Tício, e acabou acertando o pai. O pai estava saindo de dentro da casa do Tício, o pai estava com uma blusa do Tício. Nesse caso, então, erro sobre a pessoa. Ele não atingiu quem ele queria atingir, né? E nesse caso, como que funciona? Ele vai responder por quem? Porque você tem uma majorante de pena, né? Homicídio contra ascendente. Mas ele vai responder como ele acertou, que ele tivesse acertado quem ele pretendia acertar. Então, nesse caso, ele vai responder por ter matado. Ele vai responder por matar o pai como se tivesse matado o Tício, certo? E aí, algo muito legal para a gente fazer um adendo nessa parte. Cabe perdão judicial nesse caso? Porque é o pai dele, certo? Então, imagina, querendo ou não, todo o sofrimento que ele está passando já justificaria uma sanção, certo? Só que nesse caso, não se aplica, porque a gente vai lembrar que o perdão judicial é um rol taxativo, não é um rol exemplificativo. São casos de homicídios culposos e lesão corporal culposa, que não foram crimes cometidos pelo Caio, certo? O Caio cometeu um homicídio doloso. Não há possibilidade de se observar esse instituto do perdão judicial. Isso desconsiderando ainda a parte de ser um instituto de direito relativo, né? Mas, enfim, nesse caso, é legal a gente ter essa percepção de bater o olho e falar: é um homicídio doloso, então não é possível a concessão do perdão judicial, considerando que é um rol taxativo e ainda que ele responde como se tivesse atingido quem pretendia atingir. Eu nem sei falar isso daqui. Enquanto circunstâncias genéricas da pena, aberrício ictus, a gente viu que também não é, da execução, não tem problema nenhum na execução. De unidade complexa, aberrácio não é nenhuma das questões. Essa daqui nem tem como você ir por eliminação, né? Ou você sabe ou você não sabe. Mas a alternativa correta é a A, erro em persona, erro sobre a pessoa, certo? Responde como deveria, responde como se tivesse acertado aquele que pretendia atingir. E não cabe perdão judicial. Agora,
A 10, a última questão. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. A. Pelo resultado que agrave especialmente a pena, só responde o agente que não houver causado, ao menos culposamente, a pena. O português dessa questão não tá muito bom. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que não houver causado. Ah, tá. Nesse caso, a alternativa é errada, certo? Se agravou a pena, no caso, cometidos os mesmos crimes, todos responderão. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo e não permite punição por crime culposo. A gente já falou sobre essa alternativa. Essa alternativa já apareceu exatamente assim aqui nessa aula. A gente falou que está errado. O elemento constitutivo não exclui o dolo, certo? É passível de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, havendo isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Aqui no caso, está incorreta, certo? Essa parte da situação de fato que se existisse é o erro de tipo putativo, né? E nesse caso também não tem isenção de pena se o crime é culposo, mesmo que a pessoa acreditasse estar em uma conduta diferente. Não responde pelo crime o terceiro que determina o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal. Também já vimos essa alternativa. Está incorreta. Responde o terceiro. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa B. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, isso quer dizer que crimes de roubo, crimes de lesão corporal, não é possível esse instituto. Reparado o dano, restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, aí a gente tem uma causa de diminuição de pena. Esse material já está disponibilizado para vocês, já está disponível lá, tá? Aqui embaixo tem os gabaritos, eu acho que eu coloquei aqui. Aqui tem o gabarito das questões. Tá chegando a prova integrada, então a gente vai fazer uma mega revisão também da prova integrada. Eu não lembro que dia que é a minha, mas eu vou dar uma olhada para vocês aí, uma quarta-feira de manhã, e vou colocar no grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem ter um conhecimento mais aprofundado de algum material que eu disponibilizei, é só entrar em contato, pode entrar em contato no meu WhatsApp mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, viu, gente? Um abraço.